Dia 9. Encontro com Barrabás. Está começando a segunda semana de peregrinação. O tempo parece passar rápido demais, e em minha tola inocência, achei que seria uma semana parecida com a anterior. A mesma rotina, os mesmos ensinamentos. Mas de fato, o dia de hoje não traz a mesma sorte. Aquela sensação de distância do ponto de partida, que já era presente, parece ainda maior. O fato é que já caminhei o suficiente para não ter como retroceder, embora a tentação seja grande. Tento também rever minha rota, buscando confirmar se estou seguindo na direção certa. Hoje, com a ajuda da tecnologia, é fácil chegar de um lugar a outro. Como se o GPS não bastasse, temos aplicativos no celular que informam nossa localização, calculam a melhor rota, estimam o tempo de chegada e até nos alertam sobre o trânsito. Talvez seja uma das 3 maiores revoluções tecnológicas na forma como nos deslocamos. Bem, antes de continuar, eu sou da década de 80. Nasci alguns milênios depois da peregrinação de Israel no deserto. Hoje uso o GPS, que certamente teria sido útil àquele povo. Mas pobre de mim se analiso apenas os fatos físicos e deixo de lado o espiritual. Estava conversando com minha esposa e meu filho quando o menino nos perguntou para que serviam as páginas amarelas. Um leve sorriso nostálgico surgiu no canto da minha boca. Como um supercomputador, minha memória acessou quase instantaneamente minhas aventuras com aquele guia. Ela continuava informações sobre praticamente tudo. Lembro de uma brincadeira em que alguém dizia: pode até não saber fazer, mas é importante ter o telefone de quem sabe. E as páginas amarelas ajudavam muito nesse sentido. As informações eram catalogadas em ordem alfabética, por região e especialidade. A informação estava em nossas mãos. Não exatamente na palma da mão, pois pelo tamanho do bichão, era preciso usar as 2 mãos e uma mesa para folhear aquele catálogo enorme. Existiam até competições, brincadeiras e anedotas sobre quem conseguiria, num único movimento, rasgar aquela peça amarela que sempre cheirava a jornal velho. Aliás, cheiro de jornal, de papel, outra coisa dos antigos. Esse negócio de jornal impresso. Melhor não entrar nesse assunto agora para não lembrar, ou tentar explicar. O cheiro de papel jornal, como era informativo ou, no fim das contas, virava rabiola de pipa. Mas vamos voltar ao raciocínio das páginas amarelas. Aquele livro era espesso, de fato. Tinha muita informação. Lembro que nas últimas páginas havia o mapa da cidade. Na minha adolescência, para ir a um bairro desconhecido, era preciso abstrair o caminho. O primeiro passo era identificar o bairro de destino. O segundo, quais ônibus ou linhas de trem levariam até lá. Depois, com a ajuda das páginas amarelas já destacadas, descobrir o ponto exato para descer da condução. Uma vez desembarcado, olhava para aquela página amarela que, por vezes, já havia rasgado, como se fosse o próprio mapa do tesouro, e me via perdido, sem saber onde ficava o norte. Bem, se não sei onde está o norte, que dirá os demais pontos da Rosa dos Ventos? É com esse sentimento que chego a esta nova semana. Não tenho um GPS espiritual. E como nas décadas de 80 e 90, sem tecnologia, preciso fazer o que poucos fazem hoje, com toda essa pompa moderna. Escolher aleatoriamente alguém no caminho e perguntar, quem sabe, as últimas direções para chegar ao meu destino. Cada um tem seu critério para abordar estranhos na rua. Eu não quero me ater a isso. Apenas me lembro, com alegria, que Deus sempre está no controle da minha vida, e quando busco os seus caminhos, Ele me ajuda nas escolhas, mesmo as mais simples ou involuntárias. Procurei neste deserto. Ninguém apareceu. Era de se esperar, nesta altura da caminhada, que não houvesse muitas opções para consultar sobre o final da jornada. Mas então apareceu um homem. Sua aparência era marcante. Trapos, cansaço, sujeira. E curiosamente, antes mesmo que eu perguntasse algo, ele me olhou com um olhar que não consigo descrever. Apresentei-me, afinal, naquele lugar, antes de qualquer pergunta,
Senti que precisava dizer meu nome e explicar que estava sem um GPS espiritual, tentando revisar minha rota e corrigir meus erros após alguns dias de peregrinação. E ele também se apresentou. Eu sou Barrabás. Não é possível. Já ouvi falar desse homem. Entre tantos heróis e personagens bíblicos, nesse deserto eu me deparo com ele. Meu Deus, obrigado pela tua palavra. Dentre tantos homens que nos deixaste para a revelação, este homem, de maneira alguma quero que minha oração seja como a daquele fariseu que, em pé, orava consigo mesmo. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Pelo contrário, quero orar como o publicano, que de longe nem mesmo ousava levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. É nesse espírito que ouço Barrabás me passando algumas informações. Ele era salteador, um homicida que escapou da prisão, da morte e da morte de cruz. Mas seu semblante era confuso, um misto de alívio e culpa. Perguntei por que ele não se alegrava por ter sido libertado. E por meio dele veio uma resposta reveladora. Em meu lugar morreu um inocente, um homem que permaneceu calado diante dos chicotes e dos açoites. Um legítimo inocente morreu no meu lugar. Começo essa semana de forma surpreendente, mas Deus sempre envia a nós informações, direções e pessoas para o nosso crescimento e caminhada. Aquele homem viu Jesus ser escolhido para a crucificação em seu lugar. Pedi que Barrabás contasse mais. Ele decidiu me acompanhar por algum tempo nessa peregrinação. Não sei quais são as suas intenções, mas sei que Deus cuida de mim durante o caminho. Então Pilatos lhes soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Mateus, capítulo 27, verso 26.